E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre um grande fundo, um dos maiores fundos do mundo, advertindo os investidores que o rally de alta atual que as bolsas estão tendo agora não são sustentáveis, convergindo justamente com o que a gente fala aqui no canal. Então tá bem interessante ver a opinião desses grandes fundos para a gente ter uma ideia então de como está esse contexto macroeconômico e de como nós, entendendo a saúde da economia agora, podemos nos antecipar, podemos nos preparar para aproveitar as crises, pessoal, porque as crises são oportunidades, beleza? Vamos, sem mais delongas, compartilhar a tela. Te convido a deixar um like aqui embaixo, isso fortalece o nosso trabalho, e também se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos lá! Bora compartilhar a tela aqui então, falando primeiramente sobre o mercado imobiliário. Aí nós já chegamos nessa questão aí desse grande fundo, e são dois aí importantes fundos alertando sobre a saúde econômica atual. Vamos lá, pessoal. Alguns vídeos atrás eu falei, o crash já começou no mercado imobiliário, então a gente já falou sobre a questão do mercado imobiliário. Recomendo, se você não assistiu, que você assista esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E agora, pessoal, tem um complemento aqui para falar justamente dessa questão do mercado imobiliário americano, que é um mercado muito importante aí, porque ele é um mercado bastante cíclico. Lá, o mercado imobiliário é bastante cíclico. Olha só, pessoal, o que está acontecendo com o preço real das casas, né? Como você consegue ver aí na sua tela, o preço real das casas, ele ainda tem muito a cair, né? Então ele ainda teria aí cerca de 45% de queda. Então a gente comentou nesse vídeo que os preços das casas estavam caindo, né? A gente falou aqui da redução da venda de casas que estava caindo em 27%, algo assim. Agora, né, pessoal, a gente está falando do preço das casas. Então ainda tem muita margem ainda para quedas, é isso que a gente tem que observar. E naquele último vídeo também, eu comentei sobre a expectativa do mercado para que os membros do Fed reduzam ou aumentem mais ou menos a taxa de juros, né? E a expectativa do mercado para um aumento, que o comitê do Fed faça um aumento mais elevado aí, está se intensificando. Então a gente tem que observar porque os apertos devem continuar, e isso tende a afetar justamente essa questão hipotecária e também a questão do mercado acionário, o mercado de renda variável de maneira geral, certo, pessoal? Então olha só, este gráfico mostra os preços reais das casas desde a década de 1970. Inclusive eu quero fazer um vídeo ainda essa semana, provavelmente, falando um pouquinho sobre a questão do Paul Volcker, tá? E aí, então desde a década de 70 mostra a evolução do preço das casas lá nos Estados Unidos, e aí então você pode ver que os preços reais das casas caíram várias vezes, justamente porque esse mercado é cíclico. Principalmente então nos períodos de recessão, né, onde mora justamente as grandes correções e mora também as grandes oportunidades nesses movimentos corretivos, para você que está preparado, para você que tem caixa, para você que protegeu o seu capital, para você que ficou em derivativos que você ganha com as quedas do mercado. É nessas grandes recessões que você consegue ali aproveitar grandes oportunidades e também se posicionar para multiplicar a sua grana, certo? E aí então, tá justamente agora nesse período, onde a partir de 2021 o mercado recuperou, chegou ao topo do preço, né, das casas, que chegou lá no topo da bolha da imobiliária, e agora a gente passou então a bolha imobiliária e ainda teria muita margem para corrigir, né? Então a crise financeira de 2008 fez com que o preço das casas caísse em quase 30% em termos reais, ou seja, não é apenas a correção ali da inflação, né? Então, quando ele fala termos reais, ali levando em consideração, descontando a inflação, porque com o passar do tempo as coisas vão ficando mais caras porque o dinheiro vai perdendo poder de compra justamente por conta da inflação. O que ele está levando em consideração é, descontada a inflação, o quanto aquela casa perdeu de valor real. Aí que mora a grande sacada, né? Então, na crise de 2008, as casas caíram quase 30% em termos reais, né? E aí demorou até 2021 justamente para recuperar o pico dos preços reais das casas, que foi em 2006, né? Então 15 anos, foi em 2006 então foi o pico, ali em 2008 já estava estourando o subprime na verdade, né? Então tem um delayzinho ali. Consumidores e investidores acostumaram-se a que os preços das casas subissem acentuadamente acima da taxa de inflação e uma fonte de construção de riqueza. Então, as casas começaram a ser levadas como uma forma de investimento seguro, né? Imagina, aqui ó, você poderia ter uma média de crescimento de 4,5%
ao ano de retorno comprando uma casa. Então as pessoas começaram a comprar uma casa, elas vão lá, hipoteca aquela casa para comprar outra, aí ela compra uma casa, tá endividada para pagar essa casa, ela se endivida para comprar outra casa. Por quê? Porque aí lá é muito comum, você aluga uma casa para pagar aquela casa com valor de aluguel, né? Então você se alavanca, certo? Porque as pessoas entendem que aquilo é um investimento seguro, tem uma boa rentabilidade, então elas acabam se alavancando para fazer isso, fazendo então justamente essa bolha se formar. E aí nos últimos anos, a gente teve dinheiro grátis, teve juros zero, que estimulou, né, as pessoas a fazerem isso mais e mais, formando justamente essa bolha que provavelmente está prestes a estourar. Então, consumidores e investidores acostumaram-se com os preços das casas subindo acentuadamente acima da taxa de inflação, justamente o lucro real dessa casa, e uma fonte de construção de riqueza, principalmente quando se utiliza grandes quantidades de alavancagem e dívida hipotecária, justamente. Com a sensação de que os preços das casas sempre subiam acima da inflação, e quase 5%, portanto, acima da inflação, nasceu um sentimento predominante de que você poderia se alavancar ali o caminho para a riqueza. Mas agora, os preços reais das casas estão começando a cair, é justamente o estourar da bolha, porque foi um crescimento estimulado principalmente pela alavancagem, pelo endividamento, e aí, se o preço das casas começa a cair, fazer dívida não vale mais a pena, se a taxa de juros começa a subir, a dívida fica cara, então estoura essa bolha, né? Vamos seguindo aqui então, pessoal. Aqui no Instagram, fica o convite para você me seguir, inclusive lá no Instagram, sempre estamos postando algumas coisinhas lá. E aí, pessoal, eu fiz esse post nos stories, lá nos meus stories do Instagram, justamente sobre a questão aqui da recompra de ações, tá? Um post do Tavi Costa, do Crest Capital, e aí ele falou o seguinte: as empresas hoje estão fazendo mais recompras de ações do que investindo em seus próprios negócios no nível mais extremo em 25 anos, pessoal. Então ainda, em 2022, ainda, com as bolsas corrigindo, as empresas, elas estão cada vez mais comprando as próprias ações, né? Isso, claro, faz ali a ação ficar mais atrativa, digamos assim, na questão de ficar mais barata, porque tem menos ações disponíveis no mercado. Só que se aquela empresa, se você entra num crash de mercado e aquela empresa começa a perder valor na bolsa, ela tá cheia de ações dela mesma, então acaba ferrando o balanço dela, digamos assim, né? E outra coisa, isso também faz com que a empresa, ao invés de pegar o lucro que ela tá tendo e investir no core business dela, ela fica fazendo trade, ela fica fazendo recompra de ações, ela fica ali inflando a própria ação, né? Porque aquele preço da ação não tá sendo inflado por mais investidores comprando, e sim por ela mesma comprando as próprias ações, então é realmente curioso. Então isso faz o preço da ação subir, então aquele lucro que a empresa tem, ao invés dela repassar para o acionista como dividendos, ou ao invés dela repassar ali através de investimento, investir no core business, em pesquisa, em montar uma planta nova, em contratar gente, a empresa acaba recomprando as próprias ações, e esse é o maior patamar aí em 25 anos. Perceba que a gente teve um pico lá entre 2005 e 2007, teve um pico também de recompra de ações, ali a partir de 2018 começou a se acentuar, depois teve ali o vírus, né, que deu uma arrefecida, e agora estamos aí nos picos históricos. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, então justamente como essa recompra de ações também pode ter ali contribuído para o inflar dessa bolha, né, já que não vale a pena então investir no core business da empresa, a empresa ela fica ali fazendo operações financeiras, né? Ela acaba tendo um lucro financeiro e às vezes não tem um lucro real da empresa. Então, realmente é interessante a gente observar como essa especulação acaba estando presente até mesmo nas empresas, e essa bolha sendo inflada até mesmo pelas próprias empresas. E aí, o que vai acontecer quando as ações começarem a perder valor e essas empresas que recompraram as próprias ações estarem cheias desses ativos que estão se desvalorizando? É realmente curioso, né? E aí, a BlackRock adverte: o rally de alta não é sustentável. Pois é, seus capitalistas, parece que não é apenas o Gabriel que está falando sobre isso, não. A BlackRock, um dos maiores fundos de investimento do mundo, os caras são donos do mundo aí praticamente, está advertindo: o rally de alta não é sustentável. Não é apenas o Gabriel que está falando, igual louco, sobre isso, adiantando vocês sobre isso. Agora a BlackRock está falando também. Então vamos ver por que eles consideram isso aqui, certo? As ações estão subindo, diz eles aqui,
pois os mercados acreditam que a inflação está desacelerando e o Fed reduzirá os aumentos em breve. A BlackRock diz que não achamos que o rally seja sustentável. É assim que a BlackRock então alerta sobre o atual cenário de aumentos nos mercados globais. Então ela acredita que a inflação pode persistir. Por que eles estão alertando sobre isso? Então, vemos o Fed elevando as taxas para níveis que impedirão o reinício econômico. Os lucros corporativos podem enfraquecer ainda mais à medida que os gastos do consumidor mudam e as margens de lucro se contraem. Né? E ainda os caras estão comprando as próprias ações, né? Pois é, em vez de fazer caixa e tal. Pois é. Este não é um ciclo econômico típico, por isso esperamos efeitos regionais e setores diferenciados. O risco de resultados decepcionantes é uma das razões pelas quais estamos taticamente subponderados em ações. Então a BlackRock está começando a colocar o pezinho no freio na compra de ações, provavelmente eles estão lotados de caixa para comprar mais baratos, estão lotados de derivativos como opções de put que a gente compra, né, e mostra para os membros para ganhar com as quedas, porque eles vão se beneficiar dessas quedas, eles não são bobos, e eu acredito que eles vão, de certa forma, criar essas quedas, né, são essas grandes baleias que criam essas quedas. E aí eles estão alertando aqui, que justamente esse cenário, né, econômico não está muito atrativo para ali as ações. E aqui tem outra matéria da Bloomberg que fala justamente sobre isso, né? Mais um aviso de crise. Interessante, né? Como depois que a bolsa começou a cair, depois que o Gabriel começou a alertar desde 2021, a bolsa começou a cair. E de lá pra cá, a bolsa caindo agora, a gente começa a ver, depois de uma queda dessa aí, que agora os caras começam a alertar. Interessante. Então olha só, queda à vista, matéria da Bloomberg. Especialistas alertam para a virada do mercado de ações após rally. Mas não era auto-infinita, gente? Curioso, então agora é BlackRock alertando, agora é mais aqui especialistas alertando. Vamos entender então o que está acontecendo. Com volta dos temores de uma recessão, títulos de crédito privado devem ganhar mais destaque com investidores em busca por segurança. Aqui, ó. Então, tendo se movido em um conjunto, os dois agora devem divergir. Então, com os títulos parecendo melhor posicionados para estender o rally, já que a corrida para a segurança em um cenário de desaceleração econômica compensará um aumento nos prêmios de risco. Então o que eles estão falando aqui? Eles estão falando justamente o que a gente fala há meses aqui no canal, antecipando esse movimento, que agora a preferência não vai mais ser pelos ativos de risco, a preferência vai ser pelos ativos conservadores, né? A taxa de juros subindo acaba sendo atrativo para você especular na taxa de juros, inclusive não só apenas nas pós-fixadas, como também nas pré-fixadas, para você ganhar com a marcação a mercado e tal. Então tem muitas maneiras de você ganhar com renda fixa do que você apenas segurar ali o título, né? Afinal, a renda fixa não é tão fixa. E aí eles estão alertando justamente que agora a renda fixa pode se beneficiar desse momento, onde as ações, né, tendem aí a frustrar um pouco os investidores. As perspectivas econômicas são novamente nebulosas, já que as autoridades do Fed indicaram que não desejam parar de subir os juros até terem certeza de que a inflação não voltará a subir, mesmo ao custo de alguma dor econômica, de acordo com Wei Li, estrategista-chefe global de investimentos da gestora BlackRock. Estamos falando de BlackRock também. Para títulos públicos do governo americano, isso significa uma potencial fuga para a segurança que também beneficiaria a dívida de empresas com grau de investimento, que estão com boas dívidas, né, com um grau de investimento bom aqui, isto é, com melhor nível de classificação de risco de dívida, exatamente. Mas para as ações é um risco para os lucros que muitos investidores podem não estar dispostos a correr. O que vimos neste momento é uma recuperação, olha só, o que vimos neste momento é uma recuperação do mercado de baixa. E não queremos persegui-la, disse Lee. Não acho que estamos fora de perigo com um mês de arrefecimento de inflação. As apostas de um pivô dovish do Fed são prematuras e os ganhos não refletem o risco real de uma recessão nos Estados Unidos no próximo ano, ou seja, em 2023, certo? Para finalizar essa matéria,
Os economistas preveem uma desaceleração da atividade empresarial a partir de agora, enquanto os estrategistas dizem que as empresas terão dificuldades para continuar aumentando os preços de forma a defender as margens, ameaçando os lucros na segunda metade do ano. Na Europa, o estrategista do Citigroup vê os lucros caindo 2% este ano e 5% em 2023. Então, os lucros das empresas devem ser afetados por conta do aperto monetário, pessoal. E aí, o que a gente alertava no canal, né? O que a gente vem antecipando aqui no canal? Justamente o que eles confirmaram agora. Recomendo que você maratone aí os vídeos antigos, porque a gente já vem alertando há meses sobre esse movimento, para que você possa se antecipar. E você que quer ver o que eu estou fazendo na prática, basta se tornar membro. Aqui abaixo dos vídeos tem o botãozinho Seja Membro, você clica em cima do botão Seja Membro, e aqui para os membros nível 2, você tem acesso a tudo que eu estou fazendo com fins educacionais na minha carteira. Eu abro a minha carteira para os membros aqui do canal nível 2 ou acima, mostrando o que eu estou fazendo de acordo com cada momento do ciclo. E aí, então, os membros nível 2 têm acesso a esse conteúdo exclusivo. Os membros nível 3 têm acesso a tudo isso, insights de mercado e também as opções que eu garimpo aí pra gente ganhar com as quedas do mercado, beleza? Torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. O botão está abaixo. Se no seu celular não aparece o botãozinho, vai no PC que vai dar boa, beleza? Botãozinho Seja Membro, nível 2 ou nível 3 aí pra você ter conteúdo exclusivo, tá bom? Então a gente já vem alertando esse movimento justamente, agora a BlackRock parece estar confirmando e alertando, né, sobre como esse rally de alta não era sustentável, coisa que a gente já vinha comentando ali. E agora a gente vai dar uma olhada então nos gráficos aqui, pessoal, onde justamente nós continuamos, né, tendo essa LTB aqui como resistência. Aquele caixote serviu também como uma região de resistência, a gente está perdendo então justamente essa região, ao que parece, como a gente já vinha antecipando aí, a continuidade da baixa. O que eu tô de olho é justamente talvez num reteste nessa região aqui dos 4.100 pontos, porque nós temos aqui um suporte, e aí o mercado poderia fazer um pivôzinho para continuar alto, mas, né, não parece que é o que vai acontecer, mas a gente tem que observar, por isso que eu deixei essa linha amarela aqui em destaque, para a gente observar qual que vai ser a ação do preço nessa questão desse suporte. Se perder esse suporte aqui, provavelmente a queda vai ser mais acentuada, né? E a gente pode buscar novamente a casa dos 3.400, 3.600 pontos, né? No Bitcoin também acredito que a tendência de baixa continua no Bitcoin, no nosso querido Bitcoin, que eu acredito que em breve vai estar daí dando oportunidades de entrada. É claro que eu quero me posicionar em ações muito em breve, começar a me posicionar em criptomoedas muito em breve. Os preços começam a ficar atrativos, mas ainda, como a gente havia projetado já, aparentemente aqui a tendência continua de baixa, né, pessoal? Então a gente havia projetado essa figura aqui, ele rompeu para baixo, está abaixo da média de 56, que é o nosso setup. Está agora retestando esse suporte aqui amarelo, né? Que eu coloquei em destaque essa linha horizontal, na região dos 21.600, nós temos essa resistência, e aí nós temos um suporte nos 19.000 agora. Então nós temos justamente uma resistência que o preço do Bitcoin está batendo cabeça. Acredito que nos próximos meses a gente vai ter mais quedas. O meu alvo, né? Caso aconteça uma grande correção nos mercados tradicionais, que é o que parece que vai acontecer, o meu alvo é o Bitcoin entre 8 e 14 mil dólares, o que nessa região eu acredito que seria uma grande oportunidade de compra, certo? Muito bem, pessoal. Então tá aí mais um resumão para vocês. Hoje domingão aí, né? Espero que vocês tenham uma excelente semana. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Se esse vídeo engrandeceu algo na sua vida, se agregou algo na sua vida, deixa um like aqui embaixo, compartilha nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, hein? A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.